Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amados e amadas que nos acompanham no nosso canal de aulas de direito, em especial na nossa disciplina de direito penal. Antes de iniciarmos a aula, gostaria de pedir a todos que, ao acessar nosso canal, façam sua inscrição, deixe o seu like e façam comentários para que em cima dos comentários eu possa melhorar o conteúdo das aulas. Tá? Ficaria muito agradecido a todos que fizessem a sua inscrição em nosso canal. Bom, na nossa última aula, na nossa 37ª aula, nós falamos do ultraje público ao pudor. Agora, nessa nossa aula, nós iremos falar do título 7º dos crimes contra a família, do título 7º da parte especial do Código Penal, tá? Especialmente do seu capítulo 1º, que fala dos crimes contra o casamento. Os crimes contra o casamento está previsto no artigo 275 ao 240 do Código Penal. Inicialmente, ele fala da bigamia, que está previsto no artigo 235, que diz assim: contrair alguém sendo casado, novo casamento, pena de reclusão de 2 a 6 anos. Tá? No seu parágrafo 1º diz: aquele que não, sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essas circunstâncias, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. No seu parágrafo 2º, diz que, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou outro, por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. A ideia de bigamia, do qual fala o artigo 235, tá? Ela vem a ser uma incriminadora, daquele que dolosamente, certo, casa-se com mais de uma pessoa em um mesmo intervalo temporal. Esta ideia, ela não está apenas no nosso ordenamento jurídico. Ela é considerada, tá? Essa ideia de bigamia, ela é considerada mundialmente, tá? E não é de hoje, é desde da Idade Média, desde os tempos remotos, tá? Inclusive, existem países que punem a bigamia com pena de morte, tá? Já no nosso ordenamento jurídico brasileiro, ela encontra-se previsto no 235, como eu acabei de falar, e que ele tende a punir a conduta de pessoa já casada que constrói dolosamente novo casamento. Existem casos em que a pessoa ela dolosamente comete o crime apenas simulando o casamento, através de atos preparatórios. Nestes casos, não há crime de bigamia, e sim o crime de falsificação de documentos, previsto no artigo 298 do Código Penal. Porém, se ele for consumado, novo casamento, o ato ele é absolvido pelo crime da bigamia. Tá? A gente tem que destacar que, caso a pessoa casada ele contraia mais de um casamento, tá, na vigência de outro, certo, haverá concurso material de crimes, em vista de já estar presente a bigamia, e a bigamia não afastar a criminalidade da bigamia posterior, a criminalidade posterior, né? A intenção do legislador, ela está voltada no princípio monogâmico, certo, erigido pelo Estado, que tem como o intuito o de proteger o bem maior da família, que é o casamento. O sujeito ativo do crime
será sempre aquele que, já tendo casado, contrai novo casamento no mesmo intervalo temporal, ou ainda aquele que contrai casamento com quem já sabe ser casado. Trata-se de um crime bilateral, em vista de ser necessária duas pessoas para a sua prática, mesmo que uma delas esteja de boa fé, mesmo que uma delas seja de boa fé, né? O sujeito passivo é a família e o Estado. O elemento subjetivo do crime é o dolo, sendo que a sua consumação se dá com a celebração efetiva do matrimônio. E admite-se também, aí nesses casos, a tentativa, tá? Como no caso dos atos preparatórios, por exemplo, é uma tentativa, né? Importa-se também salientar que existe também crime de bigamia em casos de casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Haja vista ter sido estendida esta possibilidade, ou seja, a possibilidade desse tipo de casamento, por força da resolução número 175 de 14 de maio de 2013, que foi proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Tá? Então, nestes casos de casamentos do mesmo sexo, com pessoas do mesmo sexo, também há a possibilidade de bigamia. Tá? Do induzimento e do erro essencial e ocultação de impedimento previsto no artigo 236. O referido artigo vem a tratar de adoção. Ele é uma adoção relativamente nova por parte do nosso ordenamento jurídico, em vista de ser tipificado primeiro no Código Penal de 1940 e assim redigido no seu artigo 236 do Código Penal, que diz: contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior, tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos. No seu parágrafo único diz: a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Nestes casos é importante se notar que nesse artigo ele incrimina-se duas condutas. A primeira conduta incriminadora é pelo ato de casar com o trem, mediante a indução de erro essencial, constante, que vamos ver o erro essencial, nós vamos ver lá no artigo 1521 a 1557 do Código Civil. Se não vejamos, o artigo 1557, ele diz: considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. Inciso primeiro, o que diz respeito à sua identidade, sua honra, a boa-fé, sendo erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. No 2 diz: a ignorância do crime anterior ao casamento, que por sua natureza torne insuportável a vida conjugal. 3. A ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável ou de moléstia grave e transmissível pelo contágio ou herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. No 4 diz: a ignorância anterior ao casamento de doença mental grave que, por sua natureza, torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Tá?
Então, já na segunda hipótese do artigo 266, certo? Essa segunda conduta que trata o artigo, ela é uma incriminadora, a incriminadora aí é o de casar-se mediante a ocultação de impedimento, desde que não seja casamento anterior, em vista de se tratar de bigamia. Tais impedimentos, eles encontram aí arrolados no artigo 1521 do Código Civil. Se não, vejamos, o artigo 1521 diz assim: não podem casar os ascendentes com descendentes, seja o parentesco natural ou civil, os afins com filhos ou adotante, as pessoas casadas. Observem, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consórcio. Observamos que tais condutas estão voltadas a proteger o bem da constituição regular da família, mediante o matrimônio, ou seja, o casamento, né? O sujeito ativo é a pessoa induzida a erro. O elemento subjetivo do crime claramente, a gente pode observar claramente que é o dolo, e sendo a sua consumação com a celebração matrimonial, com a celebração do casamento, né? Ao se analisar o momento consumativo do crime, é de se crer que a tentativa ela é perfeitamente possível, né? Porém, de acordo com a posição de doutrinadores, em especial o grande doutrinador César Roberto Bittencourt, este afirma que a tentativa trata-se de fatos juridicamente impossíveis em vias de ação penal, certo? Para a persecução criminal, que deve ser impetrada pelo cônjuge enganado, o que ela só se dará após o casamento. Assim, que a ação civil de nulidade de casamento e que a ação penal ela vai se dar apenas com a presença civil da nulidade. Tá? Quando há a nulidade da ação civil, tá? Sendo assim, a tentativa ela é juridicamente possível. Caso contrário, não é possível a tentativa. Então, o que quer dizer que primeiramente se entra com a ação civil para anular o casamento, depois a ação penal, tá? Do conhecimento prévio do impedimento, previsto no artigo 277, diz assim o artigo 277: contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause a nulidade absoluta, tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Tá? Tal delito, este delito do qual nós falamos, ele tem como uma conduta incriminadora do tipo aquela que consiste em casar-se conhecendo impedimento prévio, voltado a proteger o bem da regularidade formal do matrimônio. Tá? Então, a conduta incriminadora ela é imperiosa no sentido de conhecer o impedimento prévio. Tá? O sujeito ativo é qualquer pessoa e de qualquer dos gêneros, como eu falei anteriormente, né? Qualquer dos gêneros. Tá? O sujeito passivo, aliás, o crime em questão, aliás, o sujeito ativo é qualquer pessoa e qualquer do gênero, como eu falei, tá certo. Já o sujeito passivo, sujeito ativo, eu falei, o sujeito passivo, tá? Imediato é o cônjuge iludido, né? Tá? Por tratar-se de crime doloso, em que ele se consuma com a efetivação do casamento, sendo, portanto, aí plenamente, certo?
admitida a tentativa, né? O crime em questão, ele é um crime subsidiário em relação ao crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, sendo diferente desse por não precisar o comportamento ativo do agente, tá? Então, o que queremos dizer é que o sujeito ativo, o sujeito ativo, o crime é um crime doloso e ele se consuma com a efetivação, tá? Ele se consuma com a efetivação do casamento, né? Da simulação de autoridade para a celebração de casamento previsto no artigo 238, né? Esse artigo vem a tratar de um crime também, certo, como uma nulidade em vista do nosso ordenamento jurídico pátrio. Ele é tipificado pela primeira vez no Código Penal vigente por tratar-se de um delito subsidiário e também é especial ao delito de usurpação de função pública, assim vigente atualmente nesse artigo 238, que diz: atribuir-se falsamente a autoridade para celebração de casamento, pena de detenção de 1 ano, de 1 a 3 anos, e se o fato não constituir crime mais grave. A conduta aqui tipificada, ela consiste na incriminação da conduta de atribuir a si mesmo a autoridade para celebração matrimonial, celebração de casamento, mediante mentira ou fingimento de poder fazer. Tal casamento assim realizado, ele é maculado pela anulabilidade, certo? Que será, e que ele só será sanado caso não seja alegado, certo? Durante um período temporal, durante 2 anos, sem prejuízo à configuração do delito em apreço, tá? Aqui, a proteção do bem de regular a formação familiar. O sujeito ativo, tá? Podem ser qualquer pessoa ou qualquer dos gêneros, né? E portam-se como sujeitos passivos os cônjuges enganados. Trata-se de crime doloso, com consumação, a sua consumação com a prática do ato da autoridade de falsamente alegar poder fazer casamento. O nosso renomado César Roberto Bittencourt, ele assevera não haver possibilidade de se configurar a tentativa em vista dos atos preparatórios já se considerarem por si só delitos autônomos, né? O crime em questão, quando se fala da autoridade, atribui-se a falsa autoridade à pessoa que forja ser juiz de paz, por exemplo. Porém, se for funcionário público, o problema de incompetência que maculará o casamento, mesmo não sendo arguída a nulidade, restará tipificado o crime. Da simulação do casamento. A simulação do casamento é um crime previsto no artigo 239 do Código Penal, que diz: simular casamento mediante engano de outra pessoa tem pena de detenção de 1 a 3 anos e se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Nota-se neste crime que a conduta incriminadora consiste em simular a ponto de acreditar o outro nubente que está de fato a casar-se, está de fato casando,
quando na realidade não está. É imprescindível, certo, que haja o impedimento, aquele meio enganoso não empregado pelos dois contraentes, visto que um deles precisa ser enganado. Trata-se, neste caso, de crime doloso, tá? Em que consuma-se com a efetiva simulação da tentativa com a efetiva simulação. E também observamos que é plenamente possível admitir aí a tentativa. É interessante se destacar que portam-se como autores todos aqueles que sabiam da farsa tramada, além do cônjuge enganador. Haja vista que o ato de casar-se, de ser tratado como uma atitude, o ato de casar-se, ela tem que ser tratada como uma atitude importante na vida de qualquer um. E que, havendo um crime, irá afetar não só a sua própria, mas também de toda a sua família. Desta forma, tal ato, certo? Tal ato da vida, ele deve ser muito bem analisado. Tal ato da vida que eu quero dizer, o tal ato do casamento, ele deve ser muito bem analisado à luz de todos e as suas consequências e as suas possibilidades, tá? A simulação, portanto, acaba por macular um dos atos mais importantes na vida de uma pessoa, sendo então acertadíssima a posição de punir todas aquelas pessoas que ajudam a macular através da simulação, tá? O artigo 240, previsto no capítulo 1 dos crimes contra o casamento, ele foi revogado pela lei 11.106. Esta lei, ela alterou os artigos 148, 215, 216, 226, 227 e 231, acrescentando ao artigo 231 e ao decreto 2.848 de 1940, que é o Código Penal, tá? Ficamos por aqui. Espero ter contribuído com vocês. Se tiver alguma dúvida, façam os comentários, que eu com o maior prazer responderei a todos que me questionarem. Na nossa próxima aula, que será a nossa 39ª aula, nós iremos tratar do capítulo 2, do título 7 dos crimes contra o casamento, no seu capítulo 2, que trata dos crimes contra o estado de filiação, que está previsto do artigo 241 ao 243. Obrigado. E repito, façam sua inscrição em nosso canal. Nos ajudem. Até a nossa próxima aula.